Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde a todos, incluindo quem está em casa. Nós hoje celebramos a festa de São Pedro e São Paulo, das duas grandes alicerces, as colunas da fundação da Igreja. Pedro, que recebeu o mandato diretamente de Jesus, e Paulo, uma vocação tardia do encontro com Jesus, e que se tornou um tão grande apóstolo. Duas personalidades diferentes, mas o mesmo objetivo: dar a conhecer o Reino de Deus. Vamos celebrar nesta Eucaristia por Manuel Agostinho da Silva e Vinícius Pereira, e tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Oremos. Senhor, que nos encheis de santa alegria na solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja que se mantenha sempre fiel à doutrina daqueles que foram o fundamento da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da Igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que tal procedimento agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Era nos dias dos ázimos. Mandou prender e meter na cadeia. Entregou-o à guarda, e 4 piquetes de 4 soldados cada um, com a intenção de o fazer comparecer perante o povo, depois das festas da Páscoa. Enquanto Pedro era guardado na prisão, a Igreja orava instantemente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes pensava fazê-lo comparecer, Pedro dormia entre 2 soldados, preso a 2 correntes, enquanto as sentinelas à porta guardavam a prisão.
De repente, apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela da cadeia. O anjo acordou Pedro, tocando-lhe no ombro e disse-lhe: levanta-te depressa. E as correntes caíram-lhe das mãos. Então o anjo disse-lhe: põe o cinto e calça as sandálias. Ele assim fez. Depois acrescentou: envolve-te no teu manto e segue-me. Pedro saiu e foi-o seguindo, sem perceberem a realidade do que estava a acontecer por meio do anjo. Julgava que era uma visão. Depois de atravessarem o primeiro e o segundo posto da guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, e a porta abriu-se por si mesma diante deles. Saíram avançando por uma rua, e subitamente o anjo desapareceu. Então Pedro, voltando a si, exclamou: agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, e todos aqueles que estão em casa, nós celebramos hoje a festa de São Pedro e São Paulo. A festa destes grandes apóstolos, Pedro e Paulo, é ao mesmo tempo uma grata memória das grandes testemunhas de Jesus Cristo e uma solene confissão em favor da Igreja una, santa, católica e apostólica. Por um lado celebramos o testemunho de dois homens que viram e que testemunharam, por outro lado celebramos a unidade da família dos que acreditam. É antes de tudo uma festa da catolicidade. É sinal do Pentecostes, a nova comunidade que fala em todas as línguas e une todos os povos num único povo, numa família de Deus, e este sinal tornou-se realidade. Eles são chamados colunas da Igreja nascente, testemunhas insignes da fé, dilataram o reino de Deus com os seus diversos dons e, a exemplo do Mestre Divino, selaram com o sangue a sua pregação evangélica. O seu martírio é sinal da unidade da Igreja, como diz Santo Agostinho. Um único dia é consagrado à festa dos dois apóstolos, mas também eles eram um só. Não obstante tenham sido martirizados em dias diferentes, eram um só. Pedro precedeu, Paulo seguiu, diz Santo Agostinho. Os dois apóstolos prestaram o seu testemunho supremo à distância de pouco tempo e espaço um do outro. Em Roma foi crucificado São Pedro e sucessivamente foi decapitado São Paulo. São Pedro e São Paulo são os últimos dois anéis de uma corrente que nos une ao próprio Cristo. Em certo sentido, nossa comunhão com Jesus passa através deles. Nós celebramos, por isso, a festa dos fundadores da nossa fé, dos antepassados do povo cristão. Foram mortos na perseguição de Nero, pelo ano 64, 4 anos depois da destruição de Jerusalém. As invasões destruíram, o templo foi destruído. Ainda foi no tempo de Pedro e de Paulo. Santo Agostinho continua: Como sabeis, o Senhor Jesus, antes da sua paixão, escolheu alguns discípulos, aos quais deu o nome de apóstolos. Dentre estes, somente Pedro,
mereceu representar em toda a parte a personalidade da Igreja inteira, porque sozinho representava a Igreja inteira e mereceu ouvir estas palavras: eu te darei as chaves do reino dos céus, diz São Mateus no capítulo 16, versículo 19. Na verdade, quem recebeu estas chaves não foi um único homem, mas a Igreja una. Assim manifesta-se a superioridade de Pedro, que representava a universalidade e a unidade da Igreja, quando lhe foi dito: eu te darei. A ele era atribuído pessoalmente o que a todos foi dado. Com efeito, para que saibais que a Igreja recebeu as chaves do reino dos céus, ouvi que, em outra passagem, o Senhor diz a todos os apóstolos: recebei o Espírito Santo. E em seguida: a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Diz São João no capítulo 20, versículos 22 e 23. Quem recebeu as chaves foi Pedro, mas nós também recebemos, unidos a Pedro. E uma das questões fundamentais da Igreja é a unidade. Mesmo nos nossos tempos, vivemos tempos conturbados. Nos últimos 500 anos da história do cristianismo, com Lutero, com Henrique VIII, com Calvino e com todas essas religiões que se dizem cristãs, o problema é o aspecto, é a unidade e a verdade. Pedro recebeu, mas tu também recebeste em Pedro as chaves da Igreja. As chaves são nossas. Pedro é apenas um instrumento, a primeira pedra do edifício, enquanto Cristo é aquele que põe a primeira pedra. Todavia, doravante, não se poderá estar verdadeira e plenamente na Igreja como pedra viva se não está em comunhão com a fé de Pedro e sua autoridade, ou ao menos se não se procura estar. Diz Santo Ambrósio, escreveu uma palavra forte: onde está Pedro, está a Igreja. Isto é o que diz Santo Ambrósio. Isto não significa que Pedro seja sozinho toda a Igreja, mas que não pode haver Igreja sem Pedro, não. A Igreja sem o Papa seria um barco sem capitão. O Papa é o representante de Cristo na terra, seu vigário, o fundamento da unidade da Igreja. Disse Jesus: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Diz São Mateus no capítulo 16, versículo 19. O paralelismo na terra, nos céus, assegura que as decisões de Pedro, no exercício da sua função eclesial, têm valor também diante de Deus. Nós cristãos, um dos pecados fortes é as ofensas a Pedro. Não pensamos nisso e nós colaboramos e deixamos, e às vezes com medo, colaboramos nas ofensas a Pedro. E não há dúvidas que Pedro recebeu as chaves de Cristo. Não há nenhuma dúvida. Também São Paulo é hoje apresentado na cadeia, na sua última prisão que terminará com o seu martírio. O apóstolo está consciente da sua situação, porém as suas palavras não revelam amargura, mas a serena satisfação de ter gasto a sua vida pelo Evangelho. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da glória.
diz São Paulo na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Repassando os escritos do apóstolo dos gentios, São Paulo, descobrimos que a imagem da espada se refere a toda a sua missão de evangelizador. Por exemplo, quando já se sentia aproximar-se a morte, escreve a Timóteo: combati o bom combate. Diz na segunda epístola de Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Aqui não se trata seguramente do combate de um comandante, mas daquele de um arauto da palavra de Deus, fiel a Cristo e à sua Igreja, por quem se consumou totalmente. Por isso mesmo o Senhor lhe deu a coroa da glória e colocou-o juntamente com Pedro como coluna no edifício espiritual da Igreja. Paulo disse: escolheu-nos antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. E continua: chamou-nos com vocação santa, não em atenção às nossas obras, mas ao seu desígnio da sua graça. A intercessão dos santos Pedro e Paulo obtenham para a Igreja inteira fé fervorosa e coragem apostólica para anunciar ao mundo a verdade de que todos nós temos necessidade. A verdade que é Deus, origem e fim do universo e da história, Pai misericordioso e fiel, esperança de vida eterna. O exemplo da Igreja primitiva, que rezava por Pedro enquanto estava na prisão. Estejamos unidos em oração por o Santo Padre, o Papa Francisco. Que a Santa Mãe de Deus nos oriente e nos acompanhe sempre com a sua intercessão. A sua fé indefetível, que sustentou a fé de Pedro e dos outros apóstolos, continua a apoiar também a fé das gerações cristãs, a nossa própria fé. Rainha dos Apóstolos e Mãe da Igreja, rogai por nós. Na festa de São Pedro e São Paulo, celebramos, como diz Santo Agostinho, dois aspectos: o testemunho recebido deles e a unidade da Igreja. A unidade da Igreja é um dogma, é uma certeza a qual não podemos falhar. Sem unidade não há Igreja. Se quebrarmos a linha daquilo que foi dado por Jesus a Pedro, nós ficamos fora. Por isso é que a Igreja tem muita dificuldade em aceitar a linha evangélica de Lutero, de Henrique VIII, de todas estas religiões que andam por aí a dizer que descobriram a verdade, mas a unidade e a verdade não podem ser ultrapassadas. E nós, neste dia da festa de São Pedro e São Paulo, temos que pensar nestas duas dimensões: a unidade e a verdade. E a verdade é que Jesus entregou as chaves a Pedro. Não entregou as chaves a Lutero, não entregou as chaves a Henrique VIII, não entregou as chaves a Calvino, a outro fundador e de outra igreja qualquer. Não foi a eles que Jesus Cristo entregou as chaves. E isto é inultrapassável. E todas as nossas ofensas que queiramos fazer ao Papa, ainda hoje, com tristeza, a respeito da China, que é um drama aquilo que as autoridades comunistas estão a fazer aos católicos, e o Papa, certamente com a sua diplomacia, mas há irmãos evangélicos que interpretam tudo à maneira do mundo e vêm atacar o Papa Francisco. E nós cristãos temos que saber o que é unidade. Há uma palavra que parece que não está no vocabulário de algumas pessoas, que é diplomacia. A Igreja tem que ser diplomática no meio de tanto mal. E o Papa tem que ser diplomata.
e parece que há alguns cristãos que nunca ouviram falar nessa palavra. Em relação à China, neste momento, é preciso ter uma certa diplomacia, porque senão serão os cristãos que sofrerão lá, porque é um regime sem princípios, sem amor, sem respeito para a vida humana, sem respeito pelas pessoas, sem nenhum valor. Portanto, nós, na festa de São Pedro e São Paulo, eu gostaria só de dizer: pecar contra Pedro é um dos pecados muito sérios da nossa vida, do nosso ser cristão. Não colaboremos, porque as chaves foram entregues e nós não sabemos tudo. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, na solenidade dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, apresentemos a Deus Pai as nossas súplicas pelas necessidades de todo o mundo, dizendo, cheios de esperança: nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja fundada sobre Pedro, para que ela sinta, no meio das dificuldades deste mundo, a força de Deus que conduz à salvação. Oramos. Pelo Papa, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal da unidade da Igreja. Oramos. Pelos bispos e presbitérios mais idosos e por todos os que estiverem ao serviço do povo de Deus, para que Jesus Cristo os assista e lhes dê força. Oramos. Por todos os que, a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Cristo, para que Ele os livre de todo o mal. Oramos. Pelos perseguidos por causa da sua fé, para que a oração observante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade. Oramos. Pela nossa comunidade paroquial, para que viva na paz e na concórdia e bendiga a Deus que está nos céus. Oramos. Por todos os doentes desta pandemia e por todos aqueles que vivemos de forma preocupados com a situação, lembremos em todos os cristãos ao longo dos tempos e como ultrapassaram e souberam ultrapassar. Deus nunca abandonou o seu povo. E o tempo não é nosso, a vida não é nossa, foi uma dádiva, foi talvez um empréstimo. Temos que nos colocar com humildade nas mãos de Deus. Ouvi-nos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação.
Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos, fazei, Senhor, que a oração dos vossos apóstolos acompanhe a oferta que trazemos ao vosso altar e nos une intimamente a vós ao celebrarmos este divino sacrifício por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós nos concedeis a alegria de celebrar hoje a festa dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, que foi o primeiro a confessar a fé em Cristo, e Paulo, que a ilustrou com a sua doutrina. Pedro, que estabeleceu a igreja nascente entre os filhos de Israel, e Paulo, que anunciou o Evangelho a todos os povos. Ambos trabalharam, cada um segundo a sua graça, para formar a única família de Cristo. Agora, associados na mesma coroa de glória, recebem do povo fiel a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Michael Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos Manuel Agostinho da Silva, Vinícius Pereira, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentaste com este sacramento, concedei-nos a graça de vivermos de tal modo na vossa Igreja, que, assíduos à fração do pão e ao ensino dos apóstolos, sejamos um só coração e uma só alma, solidamente enraizados no vosso amor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Logo às 9 horas teremos o nosso terço, que vai ser transmitido, e também amanhã continuamos, e a missa vamos celebrar o Edinson Wagner, a pedido de Rosa Nelson de Silva, e também Ana Emília da Silva, a pedido de Dona Celeste Neves. Desejo a todos boa tarde, boa noite, para vós para casa, e feliz festa de São Pedro e de São Paulo, que continuamos animados no nosso sermos cristãos e sermos igreja unida ao Pedro, a quem Jesus entregou e confiou as chaves. Todos boa noite e que Deus nos acompanhe.